Em um sistema de eixos ortogonais, plano cartesiano x e y, em que as unidades correspondem a quilômetros, há 3 antenas de operadoras e celulares, com raio de alcance de até 10 quilômetros. As antenas estão localizadas nos pontos A, 0 e 0. Está aqui o ponto A, 0, 0, a origem do plano cartesiano. Ponto B, 3 e 0 aqui, 3 para o x, 0 para o y. Ponto C, menos 4 e menos 4. Ponto C fica aqui, ó, menos 4 para o x, menos 4 para o y. Estão aqui as 3 antenas, amiguinho. Em um dado instante, as 3 antenas captam uma mesma ligação. Se a antena localizada em A identificou a ligação a 5 km de distância, e a antena localizada em B identificou a ligação a 4 km de distância, é correto afirmar que, amiguinho, a primeira coisa que vai ser feita é definir o ponto de onde ocorreu essa ligação. Tá? Vamos lá. Ele está falando, a ligação aqui, ó, eu vou chamar o ponto de D, x e y, porque eu não sei nem a coordenada x e nem y, mas eu quero descobrir. Ele me informa que a distância de A até o ponto da ligação foi de 5 km. Não é isso? A distância de A até o ponto da ligação foi 5 km. Então, ponto A é 0, 0, ponto D é x e y. A distância de A até D tem que dar 5 km, amiguinho. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? A fórmula da distância entre dois pontos. X menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, raiz quadrada. A distância é 5. Aí o que eu faço aqui? Ó, esse 5 eu elevo ao quadrado e eu elevo ao quadrado os dois lados da equação. Por quê? Porque eu posso cancelar essa raiz com esse elevado ao quadrado. Então eu encontro 25 igual a x quadrado mais y ao quadrado. Joia? Primeira equação, tá? E ele fala, ó, que a antena localizada em B identificou a ligação a 4 km. Então a distância do ponto B, que é 3 e 0, até o ponto D da ligação tem que dar 4, Distância de B até D é igual a 4. Então aqui eu coloquei 4, ó, tá? Então, amiguinho, qual é a distância? X menos 3 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado. É a fórmula da distância em dois pontos, a mesma coisa que eu fiz antes. Então vai dar o quê? X menos 3 ao quadrado, que dá x quadrado menos 6x mais 9, Por quê, professor? Porque na matemática x menos 3 ao quadrado é x menos 3 que multiplica x menos 3, certo? Ó, só para identificar para você, ó. Fica x ao quadrado menos 3x mais 9, Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então dá x quadrado menos 6x mais 9 aqui. Y menos 0 é só y ao quadrado. Eu levo esse 4 ao quadrado e essa raiz ao quadrado para poder cortar a raiz aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz antes, amiguinho? 4 ao quadrado é 16. 16 é igual a x quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 9. Agora que vem a grande sacada, A grande sacada do problema. A gente vai conseguir identificar o ponto D. Interessante, né? Sabe por quê? Olha só. X ao quadrado mais y ao quadrado é quanto? 25. Então, olha só, amiguinho. Aqui onde está escrito x ao quadrado mais y ao quadrado, tá aqui, ó. É igual a 25. Eu posso botar 25 aqui, ó. Que foi o que eu fiz. 16 é igual a 25, Menos 6x mais 9. Eu vou achar o x, ó. Legal, né? Então, olha só. O menos 6x veio para cá. O 16 foi para lá negativo. 25 mais 9, 34. Menos 16. Então, 6x é igual a 18. Passo 6 dividindo, x é 3. Agora vamos lá, hein? Interessante, né? X é 3. Como é que eu acho o y, professor? Pode substituir aqui, ó. X é 3, né? Então, olha lá. 25 é igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. 25 é igual a 9 mais y ao quadrado. Esse 9 eu trouxe para o lado esquerdo, diminuindo, 25 menos 9 é 16. 16 é igual a y ao quadrado. Esse elevado ao quadrado na forma de raiz. Raiz de 16 é igual a y. Cuida, é uma equação de segundo grau. Então tem duas respostas, mais ou menos 4. Agora vem a parte mais interessante da questão. Como que eu sei qual é a correta? Uma está errada e uma está certa. Onde está escrito isso? Pode ser 4, pode ser menos 4. Mas tem uma delas que não dá certo. Por quê, professor? Olha só, a parte genial da questão é essa. Em um dado instante, as 3 antenas captam uma mesma ligação. É por aqui que você identifica qual dos dois é o valor correto. Te digo, se
Ó, o x é 3 e o y é mais ou menos 4. Então, se fosse 3 e 4 positivo, o ponto ficaria aqui em cima, ó. O ponto ficaria aqui em cima. Como as antenas captam ligações de até 10 km de distância, se o ponto fosse aqui em cima, a distância daria mais do que 10 km e a antena C não conseguiria captar a ligação. Ele falou na questão que a antena C captou a ligação. Então o correto é menos 4. Ó, ponto D, coordenadas 3 e menos 4. Esse é o valor correto para ele. Onde é que fica o ponto D, professor? Então o ponto D fica aqui embaixo, ó. Interessante, né? Essa parte é a mais legal da questão. Ó, vem aqui, ó. 3 e menos 4. Aqui embaixo. Isso facilita tudo pra gente, o ponto ter ficado aqui, ó. Né? A gente vai conseguir responder praticamente todas as alternativas só por essa análise de gráfico aqui. Só pelo fato de ter encontrado o ponto D. Então vamos lá, amiguinho, né? Aqui está localizado o ponto D, então, que a gente tinha encontrado coordenadas 3 e menos 4. Amiguinho, eu vou ligar esses pontos para poder analisar as alternativas, o que está certo e o que está errado. Bom, está aqui, ó, né? Ponto A e B. Nós vamos fazer uma análise aqui pelo gráfico. Fica mais fácil nessa questão analisar pelo gráfico, tá? Ó, ponto D é onde ocorreu a ligação, lembrando, tá? Ó, vou ligar aqui, tá? A gente vai poder resolver tudo certinho agora, bem fácil. E aqui, né? Vamos ver. Amiguinho, se aqui é o ponto 0, né? E aqui é o ponto 3, a distância daqui até ali é de 3 unidades de comprimento. Isso aqui é o plano cartesiano, né, amiguinho? 3, na verdade não unidade de comprimento, 3 km, né? Que a questão menciona, olha aqui, ó. Corresponde a quilômetros, então aqui é 3 km. Ó, aqui é o menos 4, né? Que é a coordenada x do ponto C. E aqui a coordenada x é 3, ó. E vai em linha reta. Do menos 4 até o 0, aqui tem 4 km, ó. Aqui tem mais 3. Então, quantos quilômetros tem aqui? 7. Daqui até aqui é 7 km, amiguinho. E aqui, ó, aqui é o ponto 0, né? Desceu quantas unidades? 4. Então, aqui, ó, 4 km. Joia? Com isso vai dar pra gente identificar muita coisa interessante aqui. Vai dar pra dizer o que está certo e o que está errado na questão. Vamos lá, então? Vamos embora. Primeiro, a distância entre as antenas localizadas em B e C é de 9 km. B e C. Então, B é a coordenada 3 e 0, C menos 4 e menos 4. Simplesmente eu vou calcular a distância entre os dois pontos. Ó, menos 4, menos 3 ao quadrado, é esse menos esse. Menos 4 menos 0 ao quadrado. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Menos 4 menos 0 dá menos 4. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 ao quadrado, 16. 49 mais 16, 65. Então a distância entre as antenas B e C é a raiz quadrada de 65 km. Que não é uma raiz exata, né? De certeza não é 9 km. A primeira afirmação é falsa. O item 2. O ponto que indica onde foi realizada a ligação e os pontos A, B e C são vértices de um paralelogramo. Para quem não lembra, amiguinho, está na aula de geometria plana a explicação de paralelogramo, tá? Geometria plana 3, área das principais figuras. Paralelogramo é isso aqui, ó. Aqui, ó. Para ser um paralelogramo, esses dois lados aqui, ó, os lados opostos, devem ser paralelos, assim como esses dois. Esse tem que ser paralelo com esse e esse tem que ser paralelo com esse. Dá pra ver claramente que esse lado não é paralelo com esse. Acabou. Eu não preciso fazer nenhum cálculo. É falso, alternativa 2. Né? Aqui, ó. F. Alternativa 4, amiguinho. Os pontos que indicam as antenas A, B e C são colineares. Por favor, né? A, B e C colineares estão numa mesma linha, numa mesma reta.
também não há necessidade de fazer cálculo. A, B e C não são colineares, coisa nenhuma. Ele fala que são, então também é falsa. Item 8. A antena localizada em C identificou a ligação a uma distância de 7 km. Agora sim, né? A ligação ocorreu aqui, tá? Ó a antena em C, 7 km. Então essa alternativa 8 é verdadeira. Alternativa 16. O ponto que indica onde foi realizada a ligação e os pontos A e B são vértices de um triângulo retângulo. Ele está falando que o A, o B e o D são vértices de um triângulo retângulo. Bem, amiguinho, por se tratar do plano cartesiano, né? Quando você sai esse ponto aqui, ó, para achar a coordenada y, você sai formando um ângulo reto aqui, ó. Ó, aqui, ó. Sempre, tá? Ó, ângulo reto e ângulo reto aqui. Então, ó, com certeza, A, B e D são vértices de um triângulo retângulo. Até, inclusive, é o triângulo 3, 4 e 5, né? Que ele fala que a distância do A até D é 5 km, ó. É aquele triângulo bem conhecido. Pode assistir a aula de triângulos, a parte de trigonometria. Primeira aula está explicado isso aqui. Então, essa, com certeza, é verdadeira. Então, amiguinho, qual é o gabarito final dessa questão? O que está correto é a 16 e a 8. Então, o gabarito final dessa questão passa a ser quanto? 16 mais 8.